Citologia, complexo de Golgi. Gurizada, olha só, nós estamos falando aí de citologia e algumas coisas são bastante importantes. Por exemplo, nós vamos focar essa aula numa organela que tem algumas funções, né, e não uma função única, que são de extrema importância para nós, de extrema importância para os seres vivos. Nós estamos falando, repito, do complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho de Golgi. O que é isso? É um sistema de membranas que tem como função básica, e aí a função principal, é a função que a gente indica como função principal, que é estar relacionado às secreções. Genericamente, falamos de secreções porque falamos de uma série de substâncias ou mesmo estruturas que são produzidas a partir das células coordenadas, digamos assim, por esse complexo de Golgi. Vamos à tela, vamos olhar o slide. Ele apresenta, por exemplo, como funções formar o acrosoma, formar o acrossomo. Gurizada, acrossomo não é nada mais nada menos do que a extremidade, a ponta da cabeça de um espermatozoide, por exemplo, que tem extrema importância na questão da fecundação. Se o acrossomo é mal formado, se nós não temos um complexo de Golgi que forme esse acrossomo de maneira correta, adequada, a fecundação não é correta e não é adequada. Podemos então, nós homens, sermos estéreis em função da ausência da funcionalidade dessa organela que é o complexo de Golgi, ok? Bom, voltando para a tela, a gente fala também em formar o lisossomo. Quem é o lisossomo? O lisossomo é uma outra organela, uma outra estrutura responsável pela digestão intracelular, pela digestão que ocorre dentro da célula. Ora, nós estamos falando em secreções. Os lisossomos são estruturas, são vesículas enzimáticas que foram secretadas exatamente pelo complexo de Golgi. Essas estruturas, quando lançam, quando liberam suas enzimas, digerem os nutrientes que porventura estejam dentro da célula, ok? Voltando para a tela, a gente fala daí especificamente na secreção celular, na saída das secreções e uma síntese de polissacarídeos, que também é uma função importante do complexo de Golgi. Vejam bem, isso tudo nos remete à situação de estruturas que nós temos, e os animais têm, então, como de resto, que são produzidas em algum lugar do nosso corpo, tá? Então é importante, quando nós falamos também nas organelas celulares, que nós tenhamos ciência e a clareza de que algumas estruturas do nosso corpo, alguns órgãos, algumas... eu não estou usando a palavra propositadamente, que eu quero que vocês raciocinem comigo enquanto isso, que tem mais a presença de algumas dessas organelas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em mitocôndria, nós precisamos que as mitocôndrias estejam presentes naquelas células que necessitam de mais energia. Quando eu falo de complexo de Golgi, eu preciso que ele esteja presente nas células das glândulas, dos órgãos, que necessitam produzir secreções. E eu acabei de dar a resposta que são exatamente estes órgãos, são exatamente as glândulas. Então nós temos N glândulas no nosso corpo que produzem secreções. Nós temos glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Nós temos o nosso pâncreas, nós temos a nossa tireoide, nós temos as nossas glândulas relacionadas aos hormônios sexuais, por exemplo, testículos e ovários, que são portadores, então, de uma grande quantidade de complexos de Golgi, dessas organelas. Assim como glândulas exócrinas, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, produtoras de suor, sebáceas, produtora de sebo, né? Sebáceas, gordura, que também precisam, então, dessa organela para exercer a sua função específica, ok? Essas são secreções e essa é a grande importância dessa organela do complexo de Golgi. Cobrados com uma boa intensidade, tanto no Enem como nos vestibulares, ok? Era isso que eu tinha por essa aula para vocês. Um grande abraço, uma grande prova a todos. Tchau!